Pessoal, obrigado, toda a equipe de Caxias do Sul, todos os médicos emergencistas, a equipe da Abramed, da Subregional Serra, adoro a Serra, tô doido para voltar. Quem não me conhece, eu sou o Juliano, sou emergencista formado na HPS e fui convidado pela Abramed, a Subregional Serra, para falar sobre esse tema específico, que é um tema muito técnico. A gente vinha uma parte mais de introdução e a gente entrou agora nesse bloco em uma coisa mais técnica. Preciso falar para vocês, salientar, tentei enxugar ao máximo a minha apresentação. Eu fiz uma aula sobre isso na quinta, ontem à noite, e hoje eu estou aqui às duas, quinta e sexta, me deram 1h30 para falar e faltou tempo. Então eu tive que enxugar muito, assim, para ser bem conciso. Mas vamos lá, gente. Esse é o tema que eu amo de paixão. Falar sobre, não sobre ultrassom, especificamente na parada cardiorrespiratória, mas a mudança de paradigma que essa ferramenta nos propicia como médicos que atendem pacientes graves, críticos. E vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Por que a gente está aqui hoje? Basicamente, nós emergencistas atendemos pacientes graves em qualquer situação, da gestante ao recém-nascido, ao paciente terminal, onde a gente define o cuidado paliativo. Qualquer situação. E eu vou falar especificamente aqui do paciente em parada cardiorrespiratória. Esse é o paciente que o melhor médico que existe na face da Terra não é capaz, com as ferramentas tradicionais que a gente tem de uso de atendimento, de construir um bom diagnóstico e oferecer ao paciente o que ele precisa naquele momento que ele precisa, que é o quê? Um diagnóstico preciso, de forma rápida, acurada, e uma conduta que vá, de fato, ao diagnóstico e consiga, ao menos, dar uma chance daquele paciente sair do evento. E nós somos tomadores de decisão. Nós todos, eu falei para acadêmicos de medicina ontem, vocês ainda não, mas já serão tomadores de decisão. E as nossas decisões têm um forte impacto em nós, mas principalmente na vida do paciente. Tem muitos colegas que trabalham no serviço de emergência, que aquele não é o ambiente seguro para ele, não é a zona de conforto. Ele está lá por outro motivo e não por ser o emergencista, por estar, enfim. E nós tomamos decisão. E quando a gente se preocupa com o resultado, quando a gente realmente se envolve com aquilo, a gente fica frustrado quando a nossa decisão não alcança o nosso objetivo. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda esse cenário que é o cenário atual? Quebrando paradigmas. A gente tem que, então, olhar para frente. O que eu posso fazer? Como é que eu saio dessa minha zona de conforto? E o que eu posso oferecer a mais para o paciente? A ferramenta POX, ou seja, dela, fizeram uma introdução, eu não vou me estender aqui, ela vem como uma ferramenta que nos ajuda a nos tornarmos uma outra pessoa, um outro médico, do ponto de vista de conhecimento, de capacitação, de entendimento na abordagem desse paciente crítico. Eu defendo, e vocês vão saber já por quê, que a gente, para usar essa ferramenta e extrair dela a informação pertinente, a informação que vai nos dar segurança para o diagnóstico que a gente construiu, segurança para tomar de conduta, a gente precisa conhecer pilares que são fundamentais. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante, que é o quê? Sonoanatomia. Gente, pulmão, coração, cabelo, olho. Como é que a gente vê essa nossa estrutura multidimensional numa tela chapada de cinza? A gente tem que transpor nossa estrutura para aquela tela. Esse é o pilar da sonoanatomia. Segundo, eu preciso desenhar uma técnica, eu preciso fazer ajustes no equipamento para extrair do equipamento a melhor informação. E a técnica, como segundo pilar, ela serve tão somente para a gente criar a imagem sonoanatômica que a gente já deve conhecer, do primeiro pilar. E o terceiro, e não menos importante, interpretação. Aqui que o bicho pega. Por quê, gente? Quando a gente conhece o primeiro e o segundo pilar e faz uma imagem bem feita e interpreta corretamente, ok, a gente auxilia o paciente. Quando a gente interpreta de forma equivocada e a nossa tomada de conduta é equivocada, você já sabe o que vai acontecer. Eu vou falar também um pouco sobre isso. E a gente precisa sistematizar o exame. O que é isso? Como é que faz? Por onde começa? A gente precisa sistematizar. O que eu fiz foi fazer isso, estudar ao longo de mais de 10 anos. Eu comecei lá em 2011, na residência, eu vi o Luiz Alexandre, um abraço, Luiz Alexandre, saudade. A gente tem que sistematizar, porque para a gente construir fisiopatologicamente a doença. Eu falo que assim, as doenças críticas, elas são um grande quebra-cabeças. E a gente precisa, janela por janela, pegando a pecinha e ir montando e construindo esse quebra-cabeça. Senão fica desorganizado, fica mal feito, e a literatura já mostrou que dá ruim, dá erro. E o que, pessoal? O que a gente quer com isso? De realizar diagnósticos precisos, rápidos, seguros, mudar o desfecho do paciente e salvar a vida. E ir para casa com a consciência tranquila. Então a gente está aqui hoje porque a gente tem limitações. Olha aí, pessoal, vou falar de parada cardiorrespiratória. O que a CLS nos diz? Identifique a parada, identifique o ritmo de forma mais breve possível e trate. Por quê, pessoal?
Por que a gente é tão instigado pelo CLS a identificar o ritmo, se é um ritmo chocável ou não? Vocês talvez concordem comigo, talvez não, mas o ritmo chocável, quando a gente identifica e trata, a gente está tratando uma causa potencialmente reversível de parada, porque é o ritmo agônico, não gera débito, baixo débito, choque, parada e óbito. Quando a gente identifica esta causa potencialmente reversível, a gente dá uma chance para o paciente de sair do evento parada cardiorrespiratória. Mas eu não vou falar desse grupo de pacientes. Esse já está estabelecido a terapia. Eu vou falar desse outro grande, muito estatisticamente maior grupo de pacientes, que são pacientes em ritmos não chocáveis, a sistolia e a ESP. O que nós fazemos? O que nós somos orientados a fazer pelos guidelines? Trate as causas potencialmente reversíveis deste grupo de paciente. Veja bem, ritmo chocável, ritmo não chocável. Eles estão na balança colocados no mesmo peso linear, a relevância que se dá para o diagnóstico da causa no ritmo não chocável é a mesma? Não, gente, não é. Não é a mesma. E é exatamente nesse momento, que a gente começa a perder todo o paciente em parada cardiorrespiratória. É aqui, quando a gente não é instigado a buscar o que está acontecendo com esse paciente, por que ele parou. Aqui a gente começa a perder o nosso paciente, pessoal. Porque a gente vai lá, entuba, dá epinefrina, coleta uma gaso, faz alguma coisa, dá um bicarbonato, checa ritmo de novo. Pô, já viu que não é ritmo não chocável? Né? E lá embaixo, no rodapé da página, trate. Eu acho, e eu sou uma pessoa muito assim, pesada nesse sentido, assim, eu acho um pouco de arrogância da sociedade dizer trate. Tá escrito ali, gente, trate, treat. A gente cumprimenta quem a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não cumprimenta. Então, como é que a gente trata algo que a gente sequer consegue reconhecer, pessoal? Do que eu estou falando? Dos Hs e Ts. Então, o que a gente faz na prática? Teatro. Minha opinião, e eu arco com as consequências da minha opinião. Tá? Eu estou falando que, em média, 3 a 12, 20, 25, a literatura varia um pouco, mas não passa de 30% das paradas são atribuídas a ritmos chocáveis. 5 a 10% são atribuídas a pacientes com embolia pulmonar maciça. Pacientes pós-mortem. Pacientes que já morreram, foi para autópsia e viu que o paciente tinha um infarto pulmonar. Então, são doenças absolutamente subdiagnosticadas. Pacientes que morrem todo o santo dia por nós não termos a capacidade de fazer o diagnóstico e oferecer o tratamento. Tá? E aí eu cito, né, o professor João Carlos falou dele, do colega dele, Karl Popper, adoro, né, Nassim Taleb, sou fãzão desses caras, uma leitura extremamente difícil. A gente está aqui porque a gente valoriza demais aquilo que a gente conhece, sabe, reconhece, e em detrimento daquilo que a gente não faz a menor ideia. A gente coloca isso embaixo do tapete, e é uma medicina medieval, e quem não leu, leia esse livro, é fantástico. O impacto do altamente provável outlier. O outlier é, né, aquelas situações que são impactantes, né, que geram, né, um impacto forte. Eu cito aqui o 11 de setembro, que gera transtorno e a gente só obtém a resposta depois que o evento passou. Aí já é tarde demais, tá? Masculino, 68 anos, retornou ao ambulatório de egressos, 2 semanas internado para tratar pneumonia. Foi para o ambulatório, estado de choque. Juliano, me dá um leite na sala de médico, o paciente está um choque séptico aí, deve ter, né, reinfectado, alguma coisa assim. Vamos lá, professor, pode mandar para cá. Diagnóstico preciso, rápido e uma conduta segura em 58 segundos. De que? Choque séptico? Não, pessoal. O rastreio ultrassonográfico, ele foi muito claro em mostrar que a etiologia do choque do paciente e que levou ele provavelmente à primeira internação não era um choque séptico. Era um derrame pericárdico evoluindo com um tamponamento cardíaco. Nesse momento, nós fizemos o diagnóstico e estabelecemos, sistematizando o exame, entendendo que essas alterações vistas ao exame ultrassonográfico falavam a favor com elevada acurácia do diagnóstico de tamponamento e fizemos o que tinha que ser feito. Nós fizemos a pericardicentese guiada por ultrassom. Isso aqui em Belo Horizonte. Então é uma mudança de desfecho, é uma mudança na percepção, na forma como a gente se posiciona frente à doença crítica. A gente está sempre 1, 2, 10 passos atrás. E entender essa ferramenta, eu falo entender, nos permite nos posicionar 1, 2, 10 passos à frente e fazer isso que a gente fez. 42 anos, teve uma síncope em casa, foi para a unidade básica, observou, volta para casa, você não tem nada. Teve outra síncope, nesse segundo momento, você agora vai para a UPA, tá? Chegou na sala conversando, alguns minutos depois, falência, parada. 1, 2, 3, retorno da circulação, 4, foi e voltou, várias vezes. Diagnóstico preciso, rápido e a conduta segura em 14 minutos. Uma paciente em parada cardiorrespiratória, com retorno, inúmeros retornos de circulação. Janelas pulmonares, veia cava inferior, o exame sistematizado, janelas ecocardiográficas, tá? E aqui eu não coloquei as janelas de ultrassom de compressão vascular,
tá? Ainda que essa paciente não tivesse TVT, mas essa sequência de janelas vistas e estudadas e lidas e compreendidas do ponto de vista de olhar para o paciente. Peraí, por que quando essa paciente está assim? Por que a veia cava está assim? O que significam essas alterações morfológicas do coração dessa paciente? Olhando de forma sistêmica e não só olhar, mania A, é uma veia cava dilatada. Não, a gente tem que compreender que o paciente ele é um sistema. A gente não pode tentar cuspir um diagnóstico olhando só uma coisa ou outra, ou sem entender a correlação, o binômio pulmão-coração. Não dá. Embolia pulmonar maciça. Nós trombolizamos. Entende? Vai, me ajuda. E acho que o meu PowerPoint pesou aqui, gente. Eu acho que eu vou ter que dar uma. Vou ter que encerrar e reabrir ele. Vocês não se importam, gente? Desculpa aí. Pesou aqui o meu. Eu vou só interromper. Voltou de novo onde ela estava. Isso aqui. Ah, não. Esse caso aqui, pessoal, ele não estava na apresentação, eu trouxe ele agora. Mesma ação, uma paciente de 69 anos, isso foi agora quarta-feira. Chegou em choque no Hospital João 23. É o maior hospital de trauma aqui de de Minas Gerais, eu acho. É um hospital muito, muito grande de trauma, tá? Tem uma cirurgia do trauma, esqueci o nome, desculpa, mas ela deve conhecer o João 23. Essa paciente chegou em choque, desaturando, taquipneica, dor torácica, evoluiu com parada cardíaca, foi entubada. Tá? E essas imagens, elas não são minhas, são do professor Armando Monteiro. Ele é o chefe da residência do serviço de medicina de emergência aqui do João 23. Ele fez essas imagens e quando ele é meu aluno, quando ele jogou as imagens no protocolo diagnóstico de embolia pulmonar maciça, ele trombolizou essa paciente, tá? Depois fez a tomografia que mostrou a oclusão importante, significativa dos grandes ramos ali das artérias pulmonares. E aqui é uma mensagem que ele mandou ontem, né, antes de ser daquele caso, no órgão é melhora. A paciente que está saindo, tá? Aquela paciente que eu falei das 7 paradas, tá? Ela chocou, obviamente, nós trombolizamos, ela, depois da trombólise, melhora a clínica, foi para o CTI, e ela depois foi para o enfermaria e teve alta. E ela, quando andava pela enfermaria, ela andava pelos corredores dizendo, eu morri 7 vezes. Foi um caso bem interessante. Tá? Por que eu estou aqui hoje? Já estamos indo para o final dessa conversa. Um masculino de 42 anos, que teve o diagnóstico realizado de forma precisa, de forma segura, tá? Aqui o diagnóstico dele. Isso é uma janela subtifoide de 4 câmeras, tá? De um paciente que foi levado para mim, para o hospital onde eu estava trabalhando, para constatação de óbito. Ele tinha, no meu entender, no meu limitado entender, líquido livre contornando o pericárdio. Esse paciente foi atendido por uma unidade básica do SAMU, já em parada cardíaca. A regulação entendeu que pelo tempo, enfim, não sei qual foram os critérios, não havia indicação de reanimação e orientou que fosse levado pela ambulância para o hospital para constatação. E eu vi essa imagem e eu disse, né, realmente me marcou porque nessa época ele tinha uma idade muito próxima à minha e eu disse que eu não ia nunca mais tolerar perder um paciente por uma causa onde eu conseguisse identificar, tratar e pelo menos dar uma chance para o paciente. Isso passou a ser uma missão de vida para mim. Eu fiz um projeto de pesquisa em 2000, começou em 2017 e aconteceu de fato em 2019 lá em Salvador. Um cara que eu sou fã, o Ivan Paiva, tá? Onde eu treinei ao longo de quase um ano acadêmico de medicina nesse protocolo e nessa estrutura de entendimento metodológica do uso da ferramenta para atender pacientes em parada cardiorrespiratória, da pesquisa de mestrado, tá? Com o meu orientador aqui, o professor Marcos Vinícius Melo de Andrade. Foram 37 pacientes, tá? Eu vendi o carro para pagar, para comprar o aparelho e para financiar a pesquisa, 9 meses de pesquisa, 37 pacientes porque era uma ambulância só, né? Um aparelho para uma ambulância. Então, 3 milhões de habitantes, não dava para absorver todo mundo, né? Então, fizemos diagnóstico de embolia pulmonar, tamponamento, hipovolemia, mudamos de desfecho e guiamos terapia. Pacientes atendidos no pré-hospitalar, um ultrassom feito por acadêmicos de medicina durante a parada cardiorrespiratória. Então, eu faço um agradecimento que eu sempre faço, toda vez que eu sou chamado para falar, Ivan Paiva, o Caio Nogueira, que hoje é médico emergencista, que destinou um mês da vida dele, da residência, para acompanhar o primeiro mês da pesquisa, a Alessiane Braga, e acadêmicos que depois se tornaram monitores da pesquisa. Tá? Não foram 37 pacientes, não são só esses que eu mostrei para vocês. O meu banco de imagem, hoje, o meu HD, ele tem mais de 175 gigas. Eu não atualizei os dados. São mais de 15 mil pequenas peças de quebra-cabeça que eu venho usando para construir, para consolidar uma forma de quebrar esse paradigma da dificuldade de atender o paciente crítico.
tá? Então, entendendo os pilares, sistematizando o exame, os acadêmicos iam paciente por paciente fazendo essas janelas. E o que é o grande diferencial dessa forma de entender a ferramenta, dessa forma de entender o paciente grave? Essas imagens que eles estavam fazendo, pessoal, elas eram vistas por mim em tempo real aqui em Belo Horizonte e eles lá em Salvador, por telemedicina. Eu investi muito dinheiro nesse aparelho que me permite espelhar as telas, é um tablet. Enquanto eles estavam atendendo, eu estava acompanhando a cada 2 minutos, na janela de 10 segundos para checagem de ritmo e pulso, as janelas. Tá? E aí, como aconteceu aqui, quando eu fazia e inferia um diagnóstico, eu pegava o telefone e ligava para o médico e discutia o caso. Olha, as imagens que eu estou vendo, elas sugerem uma etiologia, um tamponamento, uma hipovolemia severa e, nesse caso, uma embolia pulmonar. E o médico ficava na conta dele fazer ou não o tratamento. A má notícia, pessoal, POCUS não é uma ferramenta intuitiva. Os artigos da literatura deixam muito claro que a falta de conhecimento dos pilares, e eles não falam em pilares, eles falam que a falta de conhecimento de o que é o nervo pleural do pericárdico, o que é um ponto pulmonar, um pulso pulmonar, e eu traduzo isso como os pilares do POCUS, nos levam a erros grotescos, como esse aqui, um paciente pós-parada, que eu atendi em choque, pós-parada, chocando, foi funcionado acesso central, guiado por ultrassom, e o colega fez o desfavor ao paciente de fazer um pneumotórax, guiado por ultrassom. Tá? E aqui, especificamente na parada cardíaca, as sociedades elas já vêm trazendo para a gente vários puxões de orelha, dizendo que o POCUS não é para ser usado de qualquer jeito, que o POCUS ele precisa, não pode levar a aumento do tempo sem reanimação, sem a compressão daquele paciente que está sendo atendido em parada cardiorrespiratória. E por que eles vêm trazendo essa informação, gente? Trabalhos que vêm mostrando que a galera fica brincando de fazer ultrassom na parada cardíaca e demora até 21 segundos tentando fazer janelinha ali. Não, mas eu estou quase conseguindo, espera só um pouquinho. 21 segundos. Então isso é um desserviço, é um desfavor para o nosso paciente crítico, tá bom? Dilatação do ventrículo direito não deve ser interpretada de forma isolada como sinal de embolia pulmonar maciça. Então, os protocolos Rush, CAS e por aí vai, todos começam por onde? Pelo pulmão. E se a gente não entende que o paciente pode ter doenças crônicas que alteram a morfologia do coração, a gente pode interpretar aquilo num contexto equivocado como TEP e trombolizar um paciente que não tem TEP. Tem outra coisa, novamente fazendo um desserviço, um desfavor. Protocolo CAS, queridinho dos emergencistas, começa por onde? Right heart strain, dilatação do ventrículo direito. Não dá, gente. O terceiro pilar ele é fundamental, interpretação. E o entendimento que o exame ele é sistêmico, o paciente ele é sistêmico, ele não é um coração, ele não é um pulmão, ele é um binômio, um trinômio, ele precisa ser entendido e levado a sério, senão a gente não está ajudando, a gente está piorando. E a gente vai tomar decisão o tempo todo. Continuar fazendo o que a gente faz e está tudo bem, a gente vai quem quer continuar na Matrix, está tudo bem, ou dar um passo adiante e usar essa ferramenta como uma ferramenta que vai te ajudar a mudar o paradigma, mudar o desfecho, salvar quem realmente vai ser salvo, porque o ultrassom não é o oitavo amarelinho do mundo, gente. Tem paciente que o diagnóstico é feito perfeitamente, a terapia ela é instituída como deve ser feito e o paciente chegou a hora dele, mas sim, aquele paciente que merece o diagnóstico, ele vai ter sabendo usar a ferramenta. Eu comecei isso em 2017, pessoal, o protocolo, eu tenho a grande ambição de que ele seja um protocolo oficial da ARRA, tá? Mas ele pode começar pela Abramed, eu ficaria extremamente feliz se a Abramed encampasse e validasse esse protocolo. E eu falo que em 2014 eu assumi a gestão do serviço de emergência do hospital, da Fundação Hospitalar de Sapucaia do Sul, tá? E eu fui chamado porque eu estava todo dia lá no gestor, cara, tá ruim isso aqui, vamos melhorar isso aqui. E aí Juliano, assume esse negócio aí, assume. Cara, como é que se gerencia uma emergência? Fui lá, estudei Lean, cara. Levei um projeto de pesquisa que era intitulado O Emergencista como Gestor do Serviço de Emergência. Levei do subsolo até o último andar do hospital de clínicas e não encontrei uma pessoa para me dar orientação em relação a esse projeto. E hoje o Lean é o que é, já foi falado aqui. Portanto, o POCUS na parada cardíaca é uma questão de tempo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou destinar do tempo da minha vida para levar esse conhecimento para quem quer, porque nem todo mundo quer, sejamos francos, né? Vai ter gente que vai ver, vai achar legal, bonitinho, mas isso não é para mim não. Tá, pessoal, quem quiser se aproveitar, se aprofundar um pouco mais no assunto, semana que vem, na quinta-feira, eu vou fazer um workshop, uma aula. Eu sou professor, tá? E eu falo isso na internet. Eu vou deixar o QR Code aqui para quem quiser participar, tem que se inscrever. E eu agradeço a organização. Devo ter passado o tempo, tá? Obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Juliano.
sou seu fã já há algum tempo, mesmo não tendo nunca conversado contigo, assim, nem pessoalmente, nem online, e fico muito grato por tudo que está contribuindo aí para as nossas emergências e muito feliz aí em ter como um apoiador nosso aqui da Abramed Subregional aí, Serra. Vamos fazer mais parcerias aí, com certeza. Se Deus quiser. Venha nos visitar aí. Grande abraço. Obrigado, pessoal.